Boa tarde! Live Ensine o seu bebê a comer. Vamos lá, minhas mães queridas. Hoje nós vamos falar aqui na live sobre os alimentos proibidos para o bebê. Quais alimentos são os alimentos proibidos para o bebê? Você sabe? Vamos aprender? O que eu posso dar, o que eu não posso dar para o meu bebê? Estou aqui com o Face e aqui com o Instagram. O canal do Face é o Beth B Nutricionista e também temos o canal do YouTube. Deixa eu só ver um pouquinho. Tá. Então, aqui é um espaço para a gente pensar nisso, pensar na alimentação do bebê, na introdução de alimentos complementares, ou seja, aqueles alimentos, o aleitamento, seja ele o aleitamento materno, seja o aleitamento artificial que a gente fala, que é a fórmula infantil, tá? Então, é um momento de bastante demanda para essa mãe, é um momento onde nós precisamos nos dedicar bastante para poder começar de maneira agradável, de maneira segura, uma boa alimentação para o bebê, né? A gente como mãe quer isso. Todo mundo quer ver um bebê comendo, né? É bom, é satisfatório ver uma criança se alimentando bem. E isso a gente vai conseguir se a gente estiver tranquila e se nós ensinarmos o bebê a comer de todos os tipos de alimento. Então, saber ensinar o bebê a comer é um diferencial que vai fazer com que ele coma bem durante muitos anos da sua vida. E para que isso aconteça, né? Então, para a gente estar bem com a gente mesma neste momento da alimentação, das primeiras papinhas, de introduzir a alimentação complementar para o bebê, nós precisamos saber o que a gente está fazendo, né? Porque se nós não estivermos confiantes no que estamos fazendo, nós ficamos mais nervosas e o bebê, ele é uma antena. O bebê capta tudo, né? Todas as sensações, todas as emoções, e isso traz um desconforto para ele na hora da comida. E aí eu não aprendo direito, né? Se eu não tô bem, eu não aprendo direito. O bebê ele não aprende direito se ele não estiver tranquilo, se ele não estiver calmo. E nós também não conseguimos ensinar direito se estivermos nervosas. Então é legal pensar em como eu posso me preparar para este momento. Tudo é válido, né? Hoje nós vamos pensar então juntos como fazer para eu me preparar nesse sentido dos alimentos proibidos. Então, se eu sei quais são os alimentos que vão fazer mal para o meu bebê, eles vão fazer mal para o meu bebê no primeiro ano de vida, eu não vou dar. E aí eu estou certa de que eu não estou oferecendo nenhum alimento que vá fazer mal para o meu filho, né? Isso traz uma segurança grande para a gente vai se sentindo melhor, né? Mais confiante. Então, vamos lá falar sobre esses alimentos proibidos. Por que proibidos? Porque são alimentos que vão fazer algum agravo para o bebê, vão trazer algum prejuízo para esse bebê. Quais são os alimentos proibidos no primeiro ano de vida? O sal, o açúcar, o mel é proibido no primeiro ano de vida, os alimentos industrializados, será que eu me perdi? O sal, o açúcar, o mel, os alimentos industrializados, e as frituras. Deixa eu ver se eu fechei tudo. O que eu falo? Eu vou explicar cada um deles.
O sal, ele aumenta muito o risco de problemas relacionados à hipertensão, a problemas renais na vida adulta. Tá? Então, o bebezinho que começa o consumo de sal, ele tem uma maior chance de desenvolver uma dessas doenças lá na vida adulta. Segundo, o açúcar. O açúcar, ele aumenta a chance de obesidade, nossa, vários assim, obesidade, cáries, diabetes, certo? Esses dois juntos, a gente pode pôr o mel nessa brincadeira aí também que eu vou falar agora, mas o sal, o açúcar, o mel ele entra aí no sabor doce do açúcar, eles são dois sabores muito fortes. Esses sabores fortes vão desencadear para o bebê um paladar alterado. Lembra que eu falei, a gente vai ensinar o bebê a comer? Como que eu vou ensinar se eu estou disfarçando o sabor do alimento? Não é? Então, aquela banana tem um sabor, a hora que eu ponho mel, a hora que eu ponho o sal na batata amassada, ela tem outro sabor, essa batata. E eu vou condicionando ferir estes sabores. Entenderam? Por quê? Porque são sabores imediatamente identificados pelo cérebro e que dão prazer. O açúcar, principalmente, ali, nós acabamos conduzindo a isso. Oh, gente, deixa eu só tentar aqui. Eu acho que se eu sair aqui eu não vou. Porque tá parando toda hora esse Face, né? Não sei o que está acontecendo. Ontem também estava bem complicado. Conduzindo sempre o meu bebê a preferir estes sabores, o que vai levar ele, ao longo da vida, a consumir uma alimentação desequilibrada, não saudável. Né? Isso nós já sabemos, uma alimentação rica em sal e açúcar, ela não é uma alimentação saudável. Então, nós vamos conduzindo o nosso bebê para isso, desde as primeiras papinhas. Super errado. Por isso que o sal e o açúcar, eles não são recomendados no primeiro ano de vida. O sal e o açúcar não podem ser ofertados por causa disso no primeiro ano de vida. O mel. Por que que o mel? O mel, ele é muito doce também, ele vai condicionar todo esse paladar e também tem bastante calorias, a mesma coisa basicamente que o açúcar. Ele ainda tem uma outra questão, que é o risco de botulismo. Botulismo é uma doença causada pela toxina de uma bactéria. Pode estar presente no mel. O mel pode estar contaminado com essa bactéria. E o meu bebezinho, como ele é imaturo imunologicamente, ou seja, ele não tem uma boa defesa, ele pode acolher essa bactéria, né? Ou, na verdade, é o esporo da bactéria, essa bactéria pode se desenvolver e produzir essa toxina, que é o botulismo, é aquela do Botox. Eu tenho um vídeo no Face, acho que no YouTube também, explicando bem sobre isso. Vocês podem dar uma olhada também. E é isso. Esse alimento, quer dizer, Beth, todos são contaminados? Não, não são todos. Existe uma probabilidade, uma percentagem que os estudos não visam mostrar em torno de 10 a 26%. Então, não são todos. Mas eu preciso colocar um risco desse para o meu bebê? Não vale a pena, né? Se fosse um alimento fundamental para o desenvolvimento dele, ok, poderíamos pensar. Mas não, é um alimento, como a gente está falando aí, rico em calorias e com esse sabor doce que vai condicioná-lo, vai alterar esse paladar num momento onde não é para isso, né? Então, totalmente descartável neste momento da vida do bebê. Sal, açúcar e mel. Aí chegamos nos alimentos industrializados, os alimentos processados,
os alimentos artificiais. Da onde vem tudo isso? São os alimentos que passaram pela indústria, vamos dizer assim, né? Industrializados, são os alimentos processados, aqueles que sofreram uma alteração, né? Alimentos artificiais são alimentos criados. Vamos pensar, o refrigerante não deveria nem ser chamado de alimento, porque não é um alimento, é uma substância criada artificialmente, né? Então, todos esses alimentos, eles são proibidos para o bebê. Por quê? Porque o meu bebezinho, ele não tem ainda o corpinho dele maturo o suficiente para dar conta dessas substâncias. Então, se isso já faz mal para o corpo de um adulto, ele vai ser potencializado no corpo de um bebê, né? Então, o agravo é maior ainda. Nós vamos estar induzindo o bebê, do mesmo jeito que eu falei do açúcar e do sal, nós vamos estar induzindo o bebê para esse paladar alterado, para ter uma qualidade na alimentação, na vida adulta, ruim, que vai ser um aumento de riscos de muitas doenças, principalmente essas como obesidade, câncer, hipertensão, diabetes. Então, tudo isso acaba tendo a ver com o que a gente faz lá no começo. E esses alimentos artificiais, eles vão também conduzir a um aumento do risco de alergias. Justamente por isso que eu falei, porque eles têm substâncias artificiais lá dentro, né? Então, se o corpo do meu bebê ainda está imaturo, ele tem uma imunidade baixa, tudo isso compromete a saúde do bebê, certo? Beth, como que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Tem tantos alimentos, o que né, é ou não é processado ou o que é artificial? Eu brinco e oriento assim para as pessoas entenderem melhor, para as minhas mães. Pergunta, uma única pergunta vocês vão saber, falar, ai meu Deus, será que eu posso dar para o bebê ou não posso dar para o bebê? Se essa resposta na verdade essa resposta vai te ajudar em muito a saber, né? Qual é a maior chance disso acontecer? Se eu tenho um alimento, eu vou perguntar o seguinte: quem fez esse alimento? Esse alimento veio da natureza ou foi criado pelo homem? Né? Se eu plantar, nasce. Quem fez esse alimento? Deus ou o homem? Essas são as perguntas. Né? Na verdade, é a mesma pergunta. É um alimento artificial, industrializado. Então, a gente fazendo essa pergunta, nós vamos saber qual é a chance desse alimento fazer mal para o seu bebê. Então, quem fez esse alimento? Foi Deus? É muito mais seguro de você dar do que um alimento que foi feito pelo homem. Né? 90% dos alimentos feitos pelo homem vai ter uma chance muito maior de fazer mal para o seu bebê. Então, quando você tiver essa dúvida, você faz essa pergunta. E aí você esclarece isso e vai estar mais segura naquilo que você está oferecendo. Na dúvida, não ofereça, busque ajuda, né? Pesquise a respeito. Mas isso tem ajudado bastante na hora lá da questão. A gente vai, se pergunta e acaba tendo uma chance muito grande de acertar. Ok, gente? Então, esses alimentos, né, todos esses que eu acabei de falar, eles podem atrapalhar em muito este momento da introdução de alimentos complementares, porque é um momento de ensinar o sabor de cada alimento. E se eu for usando esses outros alimentos, isso vai gerar uma confusão dentro da cabecinha do bebê. E isso vai atrapalhar bastante esse processo de aprendizado. Então, o que a gente quer agora é ensinar o sabor dos alimentos,
ensinando o sabor dos alimentos, o meu bebê vai aprender a comer e vai comer bem e com prazer todos os tipos de alimento por muitos e muitos anos. E é isso que a gente tem como objetivo, não é? A gente como mãe tem esse desejo de ver o bebê comendo bem e de ter ensinado de uma maneira gostosa e ele aprender a comer. E é isso que traz essa segurança, essa confiança. A gente está bem e o bebê vai se alimentando de uma maneira gostosa, tranquila, calma. E esse processo vai sendo naturalmente gostoso para as duas partes, para quem dá e para quem recebe o alimento. Espero que eu possa ter ajudado. Agora em abril a gente está fazendo a live todos os dias, até o final de abril, às 16 horas, Face, Instagram. Nas redes tem bastante conteúdo também a respeito de alimentação de bebê, principalmente da introdução de alimentos. Então, se vocês tiverem dúvidas, deixa eu voltar aqui que a gente caiu. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade, comentem, compartilhem os vídeos com quem vocês acreditam que possa crescer aí com esse conhecimento, né? Porque assim a gente vai ter mais bebês saudáveis que vão ser adultos mais saudáveis e talvez mais felizes em função disso. E teremos aí um mundo melhor para se viver mais para frente, né? Então a ideia é cuidar desses bebezinhos para que isso aconteça. Então, quanto mais a gente se prepara para esse momento, a gente como mãe, como cuidador, né? A gente vai passar por isso de uma maneira mais fácil e poder plantar realmente sementes dentro da criança que vão ajudá-la na sua saúde ao longo da vida. Certo? Então, foi um prazer. Estarei aqui amanhã de novo, às 16 horas, se vocês puderem divulgar esta informação para as mãezinhas, para as pessoas que vocês acham que vão ajudar aí com crescer com tudo isso. Meu nome é Beth Browninger, eu sou nutricionista infantil, sou especialista em alimentação de bebês. Caí ali de novo. E estou há 20 anos já nessa área de pediatria e já orientei mais de 2.000 bebês, né? Na verdade, já estive pessoalmente com mais de 2.000 mães orientando sobre alimentação de bebês, sobre introdução alimentar mais especificamente, produção alimentar para mais de 2.000 bebês. Então, fora todo o meu conhecimento acadêmico, eu alio com o conhecimento de todas essas mães, né? Todas me ensinaram e esses bebês também me ensinaram muito sobre tudo isso e é uma vivência que eu quero estar compartilhando com o maior número de pessoas possíveis para a gente poder unir forças e plantar aí boas sementes no coração dessas criancinhas aí. Eu vou encerrar agora, mas fica disponível então aí nas redes o conteúdo, esse e outros para vocês, tá bom? Até amanhã, uma boa tarde, muita luz, muita paz para você e para toda a sua família, para esses bebês lindos aí. Beijo, gente, tchau!